A vida não espera por você, meu amigo. Hoje a gente vai falar um pouco de Ozzy Osbourne. Sem muita enrolação, solta a vinheta. Holy shit. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalfi aqui, Dona Alessandriel aqui. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre o Ozzy Osbourne, né? Eu sei, você deve estar pensando, mas não é filme? Que filme o Ozzy fez? O Ozzy participou de vários filmes, participou de inúmeras participações no audiovisual, nos games que falam de amor, né? Participou de muitas coisas. E hoje a gente vai fazer aqui a nossa homenagem ao Ozzy Osbourne, porque foi um herói de infância, né? Eu particularmente conheci o Ozzy Osbourne, eu tinha 11 anos de idade, né? Não era nem adolescente ainda, né? E ouvi Ozzy Osbourne até a minha fase adulta, já estou entrando ali na minha terceira fase, né? E meus filhos, apresentei o Ozzy Osbourne muito pequeno aos meus filhos. Então tenho uma caminhada aí com o Ozzy Osbourne, foi talvez a música que a gente ouviu quando a gente começou a namorar. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar do Ozzy Osbourne aqui, nesse episódio de hoje. Got the techno string. Cool. What's the string again? Don't you remember the plan? Plan? I don't remember. Oh, great. Gente, assim, o Ozzy, eu conheci o Black Sabbath através do meu marido, quando a gente se conheceu. E, assim, é algo, assim, que, pra mim, é algo que representa muito a minha relação com ele, né? Quando ele viajava, inclusive, para casa da avó dele, eu ficava ouvindo uma música, Changers, né? Porque eu até botei no Instagram uma vez, porque era o que mais me tocava, assim, na época, e eu ficava escutando até ele chegar. Tanto que o irmão dele, assim, irmão que eu digo, não é irmão de sangue, né? Ficava com ódio de mim porque eu ficava escutando. Mas eu adorava e ficava vendo os clipes dele, né? Foi a primeira vez também da gente, foi com a gente vendo os clipes do Ozzy. Então, assim, é algo que faz parte realmente da nossa vida, que foi passada para a próxima geração, que são os nossos filhos, que também aprenderam a gostar do Ozzy, do Black Sabbath. E é isso. Eu ainda vou assistir o documentário dele, né? Para falar melhor. Já vi alguns assim por cima com o meu marido, mas quero ver esse outro documentário da vida dele. E é assim. O Ozzy, ele foi uma figura muito controversa aí dentro da linguagem do rock, né? Não porque ele era uma pessoa ruim, não porque ele era uma pessoa polêmica, mas porque ele era uma pessoa muito intensa, né? Na verdade, assim, o Ozzy, desde que entrou no Black Sabbath, ele entrou ali por volta dos 17, 18 anos de idade, acho que 20 anos de idade, né? O Ozzy, ele tinha uma gangue junto com o Bill Ward, né? E o Tony Iommi e o Geezy tinham outra gangue. E aí o Tony Iommi, né, criou ali tava fazendo uma banda e precisava de um vocalista, e o Bill Ward indicou o Ozzy. E é engraçado porque o Ozzy e o Tommy, eles tinham uma relação assim de inimizade, né? O Tommy, ele fazia bullying com o Ozzy, né? Eles se odiavam, assim. O Tony Iommi era o cara que batia no Ozzy sempre que via o Ozzy, né? E o Ozzy, super empolgado, o pai dele comprou um microfone, né? Fez uma dívida gigante para comprar um microfone profissional. E o Ozzy, ele se candidatou à vaga para essa banda. Ele e o amigo Bill procuraram novos integrantes para a banda. A gente estava procurando um vocalista e vimos um anúncio que dizia Ozzy Zig precisa de um show. Aí eu pensei, eu não posso escrever Ozzy Osbourne, então escrevi Ozzy Zig precisa de um show. E ficou muito bom. E levou o microfone que o pai tinha comprado, um microfone profissional, fez o teste e acabou entrando na banda. Nisso eles eram cover de uma banda blues, né? Eles faziam blues, eles tocavam vários tipos de blues, né? E em uma noite, no qual eles iam fazer um ensaio, eles tinham uma banda, a banda ficou conhecida como Earth, né? E aí eles foram fazer um ensaio, e nesse ensaio estava passando o filme Black Sabbath, do Boris Karloff, que até eu mandei pro Carlos, o Carlos assistiu. São 3 contos de terror. Hoje em dia muita gente não ia ter medo desses contos de terror, mas o Geezy viu que tinha uma fila gigante na porta do cinema para ver
um filme que causava medo. E aí eles disseram, galera, já que o pessoal tá pagando para assistir filme de terror, por que a gente não faz umas músicas também de terror? Talvez a galera pague também. E aí eles foram para casa, mudaram o nome da banda, né? Botaram o nome do próprio filme, Black Sabbath. O que eu lembro de ter acontecido foi que costumávamos ensaiar em frente a um cinema. E aí o Tony falou, não é estranho as pessoas irem ao cinema e pagarem para serem assustadas? Porque a gente não escreve músicas assustadoras. Aquilo foi a referência para o ponto em que estávamos indo, porque assim que fizemos a canção, pronto, sabíamos exatamente o que queríamos. Foi quase como a última peça do quebra-cabeças. Sabíamos que estávamos indo a algum lugar musicalmente, era a direção correta, mas não tínhamos um nome. E um dia, Geezer foi até a minha sala de estar e disse, já sei. O meu irmão assistiu ao filme Black Sabbath, e acho que em 66 ou coisa assim. Eu adorei o nome. Que é de uma potência assim gigante quando começa aquela música com água caindo, ou as batidas de sino e vem a primeira intro do né? E nisso o Black Sabbath estourou. Eles gravaram o primeiro disco de uma lapada só, em uma sessão só. E na verdade o Ozzy estava extremamente empolgado, porque para ele o sonho da vida dele era ter pelo menos a voz dele estampada em um disco, que para ele já era muito, né? O Ozzy tinha um sonho de ser o quinto Beatle, então depois que ele ouvia os Beatles ele se inspirava bastante, né? Então para você ver, ter a dimensão do que é os Beatles. Os Beatles originou de certa forma o heavy metal, né? E aí com isso o Black Sabbath explodiu. Lançaram o primeiro disco, foi um sucesso, entrou nas mais tocadas. Depois lançaram o segundo disco, Paranoid ficou entre as 10 mais tocadas mundial, né? E no Reino Unido também. E foi fazendo disco atrás de disco. E depois, em 1978, o Ozzy saiu do Black Sabbath devido a problemas com álcool e droga, né? O Ozzy começou a faltar muito os ensaios. O Tommy Iommi e o Geezer Butler eram muito cri-cri em relação a isso, embora eles também houvessem essa parte do exagero, mas não tanto quanto o Ozzy. Quando o Ozzy saiu, a filha do diretor, do empresário do Black Sabbath, chamada Sharon, decidiu empresariar o Ozzy. E aí ele seguiu em uma carreira solo, né, com a Sharon, no qual eles estavam com a ideia de lançar um primeiro disco. A Sharon teve a brilhante ideia de dizer, Ozzy, a gente vai tentar conseguir apoio para lançar o seu primeiro disco, e eu gostaria muito de, no meio da apresentação, quando a gente terminar de falar, para mostrar que você não é uma figura tão intensa, você pegar uma pomba e soltar durante a reunião, porque isso talvez vai impactar positivamente a galera da Warner. O Ozzy foi um pouco embriagado, na verdade, estava com a pomba na mão, e no meio da apresentação o Ozzy pegou a pomba e arrancou a cabeça da pomba com a boca, né? Então tá aí algumas fotos para provar a loucura do Ozzy. Nesse momento a galera ficou horrorizada com o que aconteceu, mas teve um impacto positivo, por incrível que pareça. O Ozzy conseguiu lançar seu primeiro disco, Blizzard of Oz, que era uma brincadeira com o Wizard of Oz, né, do o Mágico de Oz, né? E foi um grande sucesso, no qual tem músicas gigantescas como Crazy Train, próprio Crazy Train, Goodbye to Romance, que é uma carta de despedida do Ozzy ao Black Sabbath e ao período que ele teve com o Black Sabbath, Suicide Solution, que é uma música que fala sobre a intensidade de você ficar usando drogas e álcool, no qual isso pode te acarretar assim,
problemas gigantes futuros, né? E um monte de música que se tornou hino dentro da carreira do Black Sabbath, do Ozzy, na verdade, né? Após esse gigante sucesso, o Ozzy foi lançando disco atrás de disco, alguns não tão bons, mas até o último que saiu, Patient Number 9. Mas o último disco foi um enorme sucesso, fez ele ganhar um Emmy, né? Patient Number 9 é uma música excelente, né? Que fala exatamente desse período do Ozzy de final de carreira, que ele não quer se render a uma doença que foi a doença que levou ele, o Parkinson, que ele tinha muita força de vontade ainda, né? E é isso. For more. Raising hell and serpent score. Feel me, feel me. Now what does that mean to you? To me it means nothing but a sexual act. A Sharon, né, diferente da Yoko Ono, né, do John Lennon, ela foi odiada por muitas pessoas, mas não porque ela tirou ele do meio da banda, né? Na verdade, nem a Yoko Ono tirou o John da banda, né? Teve outras coisas no meio. Acontece que a Sharon, ela foi realmente ali uma batalhadora dele, né? Na vida dele, contra as drogas, né? Foi ela que conseguiu tirar ele do meio das drogas, foi ela que conseguiu fazer com que ele se levantasse. E vendo assim a vida deles, né? Porque a gente assiste algumas coisas inclusive a casa do Ozzy, né? The Osbournes, né? The Osbournes, que a gente começou a assistir já tem um tempo. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos beber água. E a gente vê que ela é como se fosse um pedaço dele, assim, algo que bota ele no chão, que traz ele para a realidade. Então, assim, acho muito legal essa interação entre eles dois, eles brincam, ele fala uma coisa, ela fala uma besteira, ele fala, como é que você está falando isso? Pelo amor de Deus, não sei o quê, tipo aquela coisa de velho. E assim, é muito interessante. E a forma como ela conseguiu batalhar para que ele conseguisse ainda ser quem ele é hoje, né? Foi assim muito grandiosa. As pessoas têm que ver também esse lado da Sharon, né? Apesar dela ter ter feito muita coisa assim que as pessoas, pegou o nome do Black Sabbath, não foi? Ela comprou porque eles já iam perder, né? Assim, o Black Sabbath estava com uma dívida gigante e a Sharon, ela fez o que era necessário como empresa, né? Ela foi lá e comprou. Exatamente. Então, assim, eu sei que tem pessoas que não toleram, né, a Sharon, mas ela fez muita coisa, assim, muita coisa mesmo na carreira do Ozzy. E eu acho que ele só conseguiu realmente se sustentar por causa dela, né? Sharon! Sharon! E porque ela estava ali por trás, né, do sucesso dele. Então, eu acho assim espetacular essa semelhança, né, do Ozzy e Sharon com Yoko e John, né, que a Yoko também ajudou, né, o John Lennon a mudar a visão da música, a mudar também o comportamento dele com relação à sociedade, né, porque ele minha filha fala muito, minha filha é fã demais do John Lennon, diz que ele era uma pessoa muito assim arrogante na época dos Beatles, e ela fez ele mudar completamente essa visão. Então, assim, é um papel muito bonito das mulheres nesse sentido, né, delas estarem por trás, mas assim, sendo aquele alicerce que eles precisavam, né, e a Sharon foi isso para ele, né, foi esse alicerce, né, criando 3 filhos lá, e conseguindo mesmo assim ainda fazer a carreira, montar a produtora e continuar a produtora dela, fazendo tudo que ela fazia, assim, tem que ter esse troféu para ela também, né? E é isso, né? Eu acho assim muito espetacular o jeito a gente assistindo eles sobre sobrenatural, né? Sobre coisas sobrenaturais. Na HBO, é uma série que tem na HBO. A gente vê a interação deles dois e assim é muito legal. Eu gosto mais assim da interação deles dois. Yeah. Keep outlining, but it kept going on and off on its own. And he thought we were with him. Looking back on it, do you think it could have been paranormal? I think the light bulb needed changing. É que se não fosse a Sharon Osbourne, o Ozzy já tinha entrado no ostracismo, né? Sumido nos anos 80. Assim. Quem realmente lutou pelo Ozzy foi a Sharon. Tanto aquele... Tem um clipe, né, também. Under the Graveyard, né? O clipe Under the Graveyard contando exatamente o período pós Ozzy Motley Crue. Quem assistiu a série
o filme do Mötley Crüe, que tem na Netflix, tem um trecho em que o Ozzy aparece junto com o Mötley Crüe dentro do hotel e o Ozzy faz extremas loucuras, né? Só que o filme conta só ali o período da turnê do Ozzy com o Mötley Crüe, mas não conta o que aconteceu por trás logo depois dessa turnê. You think you're ready for that, man? Do ya? Huh? You think you're ready for that? O Ozzy se afundou ainda mais porque teve um período da morte do Randy Rhoads, que era o melhor amigo do Ozzy. O Ozzy teve um guitarrista, que o primeiro guitarrista dele, que era como se fosse um irmão, né? E aí o Randy Rhoads, ele tava em um aviãozinho esses aviãozinhos teco-teco, né? E o aviãozinho caiu e morreu o Randy Rhoads dentro do avião, né? Ele era jovem, um rapaz jovem, acho que tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, né? E era o melhor amigo do Ozzy. Era ele quem trazia equilíbrio ao Ozzy junto com a Sharon. Quando o Randy Rhoads morreu, o Ozzy se afundou completamente de novo nas drogas e no álcool. E foi exatamente no período da turnê com o Mötley Crüe, né? E aí o Ozzy ficou, literalmente, a Sharon foi lá e disse, não tá dando mais, o Ozzy tá em um momento que vai acabar ele endoidando. Ela trancou ele dentro do hotel, ficou com ele lá, pra primeiro passar a crise dele das drogas, né, que tava muito alto, já fazia muito tempo que o Ozzy não parava, e do álcool, né? E ela saía e trancava ele do hotel. E teve um momento absurdo no qual ele ficou procurando roupa para poder sair do hotel para voltar a beber. Ele vestiu um vestido dela, saiu embriagado pelo hotel, ele conseguiu sair vestindo a roupa dela e chegou no Alamo, lá acho que foi no Texas, e ele mijou em um movimento histórico. Um monumento histórico embriagado lá no Texas, e ele foi banido da cidade. Né? Tanto que ele voltou, já no período do Bush, eles revogaram isso e o Ozzy pôde voltar ao estado. E aí a Sharon ficou trancada com ele dentro desse quarto, e o Ozzy tentou matar a Sharon. Ele enforcou ela, foi tentar matar ela, porque ele estava com crise assim de loucura mesmo. E ele foi preso e ela tirou o BO contra ele. E ela foi quem disse, tu vai ficar aqui, tu vai se curar e eu vou ficar batalhando junto contigo. O clipe, assim, é bem claro, assim, mostra realmente o período ali do Ozzy em abstinência com as drogas, assim, que é gigante, né? Cover my eyes so I can see it clear. One step away from everything I fear. Ashes to ashes, watch me disappear. Closer to home because the end is near. Don't take care of me, be scared of me. My misery owns me. I don't wanna be my enemy. My misery owns me. E a Sharon foi praticamente um anjo, assim, porque se não fosse o Ozzy, ele teria morrido já nos anos 80, com droga, com ostracismo. Quem seria o Ozzy, né? E ela empresariou também a ideia da série, né, The Osbournes, foi o que talvez mudou a visão que o pessoal tem de reality show, porque foi o primeiro reality show com celebridades, né? O Ozzy e a Sharon fizeram isso aí. Tem alguns episódios que são roteirizados, óbvio, a gente percebe. Mas por conta do Ozzy e da Sharon, ela com a série The Osbournes, veio The Kardashians, veio depois a série do cara do Kiss, veio séries de... Assim, foi uma forma das pessoas verem os seus astros de uma outra forma, que também foi uma coisa que o Ozzy, junto com a família dele, fez, né? E
poxa, influenciou muito, assim, a popularidade do Ozzy subiu muito. O primeiro disco que ele lançou junto com a série de Osbournes, que foi o Down to Earth, que é um discaço, assim, com um monte de música que são excelentes. O Get Me Through tem um dos clipes mais fodas, né, ele andando ali no corredor. Tem Running All the Time, que é excelente. Facing Hell, né, Dreamer, que foi um sucesso. Na TV União, para você que morou aqui no Ceará, aqui Fortaleza, conhece muito bem, que passou inúmeras vezes na TV União, né? Dreaming, I'm just a dreamer, né? E assim, Ozzy é espetacular, assim, esse disco na verdade é excelente, putz grila, que clipe massa. Check it out. Those remind me of boobs. Boobs, Ozzy? These filmmakers are just boobs. What do you mean, Dad? Well, they're using the same jokes they did in the last Austin Powers movie. A importância dele, assim, a gente tira essa questão das drogas, né, da questão que ele usava drogas e álcool, porque isso aí realmente não é exemplo para ninguém, mas essa questão dele como uma pessoa, né, como ele se tornou grande dentro do mundo do rock e como ele se tornou grande também como pessoa junto com a Sharon e os filhos e tudo. Isso a gente levou para a nossa vida, assim, com nossos filhos. Nossos filhos começaram também a escutar Black Sabbath, eles gostam muito também do Black Sabbath, do Ozzy, escutam. Então, assim, faz parte muito da nossa vida, né? Assim, e aquela coisa das pessoas endemonizar também o rock, dizer que o rock é do demônio, né? O próprio Raul Seixas cantava, né? Rock é do demônio, não sei o quê, como uma sátira, né? Porque o Raul Seixas era uma pessoa super inteligente também. Então, essa criação que fizeram de que rock é do demônio, Ozzy conseguiu tirar isso através de suas letras românticas, letras politizadas, né? O rock tem muito disso, tem muitas bandas que falam sobre a política, Pink Floyd, você vê pelo próprio Pink Floyd que fala disso, fala do mal das drogas. Então, assim, o meio do rock, o rock realmente foi criado para isso, né? Para politizar, para ir contra o sistema. E as pessoas, infelizmente, muita gente ainda vê o rock como algo ruim, do capeta, do demônio, né? Mas isso aí é uma coisa cultural. E eu acho que o Ozzy, na fase madura dele, ele conseguiu trazer muita gente que não gostava de rock para escutar, porque foram realmente letras e músicas, inclusive o meu marido não gosta de algumas músicas dele, que foi até com um rapper, né, que ele fez. É o penúltimo disco dele, que é horroroso. Que foi muito mais... foi uma coisa bem diferente que ele fez, mas eu entendo assim o lado dele de querer trazer outras... Post Malone cagou o disco do Ozzy. Pois é. Que é algo para ele abranger mais pessoas, né? Trazer mais gente para esse lado do rock. E é isso. Eu acho que a cultura rock, as pessoas que escutam rock, elas têm muito mais a dar, né? Do que as pessoas conseguem conceber, né? E a gente é muito mais aberto a outras culturas e a outras coisas do que muita gente que não escuta rock. Então, é isso. O Ozzy e Black Sabbath, eles fazem parte da minha vida, da minha vida com meu marido, de como tudo começou até os dias de hoje. E agora também faz parte da vida dos meus filhos. Well, it's about fucking time. Not bad. Looks like you figured out the instructions okay. You've got some demon flesh on your bumper, but that's the way the world is today, I'm afraid. Who? Oh, me.
Oh, I'm nobody. Aqui, só para finalizar aqui rapidinho, eu fiz aqui uma listazinha rapidinho de algumas músicas, né? Porque o pessoal fala muito de que o heavy metal não é político, né? Que o Black Sabbath não é político, é música para se divertir. Existe muito hoje em dia, se usa muito essa linguagem do cultura pop, ela pode ser totalmente fora de política, porque quando tem política, há lacração. Então o Black Sabbath já lacrou desde o primeiro disco, porque, veja bem, o primeiro disco foi uma homenagem aos filmes de terror, né? Então tem músicas ali como N.I.B., que conta a história de um demônio que está apaixonado por uma mulher, né? Então, inclusive ele diz, né? My name is Lucifer, please take my hand. Ele oferece tudo para a mulher dar amor a ele e ele querer dar em troca o mundo e tudo que ela quiser, né? E o disco inteiro é isso, né? Então tem The Wizard, que conta a história de um mago que está soltando magia, que está trazendo alegria. Mas aí vem o segundo disco, que já vem com uma porrada gigante. Enquanto estava todo mundo falando lá sobre paz e amor, né? A revolução do paz e amor, vem o Black Sabbath com War Pigs, que é falando exatamente sobre os porcos de guerra, que é uma música extremamente atual para os dias de hoje, né? Que é o quê? Pessoas engravatadas ali, os porcos de guerra, que mandam pessoas como peões para a guerra para morrer, né? E estão pouco se fudendo se eles vão viver ou morrer, se essas pessoas vão perder seus familiares, vai perder um pai, né? Um irmão, né? O que importa para os porcos de guerra é o lucro. E o segundo disco do Black Sabbath vem com uma porrada atrás de porrada, porque tem Children of the Grave, que é falando exatamente sobre as crianças da sepultura, que fala sobre as crianças, o medo da bomba atômica. Né? Então é um disco extremamente político e toda a vida do Ozzy, ele sempre criticou tudo que foi feito. No período do que o Bush era presidente, né, o Black Rain falava exatamente da guerra desenfreada contra por roubar o petróleo. Então é o Ozzy tomado por um banho de petróleo lá, né? Saindo, Black Rain é a chuva negra, petróleo, né? E era uma guerra gigante no início ali do Afeganistão, que era por conta de petróleo. E não só isso, ele fala sobre... É um disco que ele fala também sobre a questão do meio ambiente, né? Tem um monte de música lá que ele fala que o ser humano está pensando mais no dinheiro e matando tudo, né? Até aquela... poderoso dólar, que o dólar manda tudo. Hoje em dia, se o Trump ouvisse uma música dessa, ai meu Deus, ele ia lá taxar, porque nada pode ficar contra o supremo dólar, né? Tem milhões de outras músicas que o Ozzy fez detonando o próprio Estados Unidos e sobre essa visão capitalista desenfreada de sair atropelando tudo em função do lucro, né? Então o Ozzy sempre foi uma coisa política. Primeiro porque os heróis dele falavam muito de política. O John Lennon, o Paul McCartney, né? Então o Ozzy, que queria ser um quinto Beatle, não ia ficar isento aos problemas do mundo, né? Um último ponto é que o Black Sabbath, eu conheci o Black Sabbath, eu tinha 11 anos de idade, eu lembro que eu estava indo para a praça
encontrar um irmão de um amigo meu, e lá tava tocando Paranoid, né? A galera tava ouvindo rock, eu tava lá sentado e tocou Paranoid. E eu conhecia Paranoid do jogo Rock and Roll Racing, né? Aqueles "Did us after green flags out", né? The stage is set, the green flag drop. Jake stays in the last. Jake jams into first. Quando eu ouvi Paranoid, eu lembro que eu fiquei, caralho, é a música do jogo. E aí eu queria saber o que era, e menos de uma semana depois eu gravei uma fita cassete que tinha um monte de música do Black Sabbath, e na outra semana eu gravei uma outra fita cassete com várias outras músicas do Black Sabbath, e a gente foi... conseguiu comprar um VHS que era o Black Sabbath Story, que é contando a história do Black Sabbath. A gente comprou na Opus, na finada Opus, né, lá na Galeria do Rock. Não tinha legenda, mas a gente assistiu e era impressionante ver aqueles caras. E depois que eu me tornei adulto, já com 17, 18, 19 anos, eu comecei a comprar a discografia do Ozzy solo. Então eu comprei vários discos. O primeiro disco que eu comprei foi exatamente o Down to Earth. Depois comprei o Blizzard of Oz, No More Tears, né? Live at Budokan, Black Rain. Cara, eu comprei muito disco do Ozzy, assim, muito disco do Ozzy, né? E vi o Ozzy no Little Nick, um diabo diferente. Tu lembra quando o Nick joga a coisa que ele aparece e morde o morcego, né? O Ozzy no South Park. I thought he said, bite the head off a bat. So I did. And the rest? Oh, it's just history. Now let's go crazy! Então o Ozzy fez muito parte da minha vida. Quando eu era adolescente, a gente tinha uma banda cover do Black Sabbath. Então a minha primeira apresentação com a Cactrois, que era o nome da banda da gente, eu dei o pulo do sapo, porque a gente tinha muito essa imagem do Ozzy pulando, e eu lembro de eu ter dado aquele pulo do sapo. Eu tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade, né? E foi assim, gigante. O último show da gente, que a gente fez já velho, com mais de 30 anos, eu tinha 35 quando a Cactrois fez aquele último show, né, de reunião. E foi um momento incrível quando a gente começou a tocar Paranoid, que a galera veio. Tu lembra, né? Tu tava. E foi um showzaço, assim. Eu lembro que quando pegou os primeiros acordes, a galera veio com a cerveja e tudo, que foi um monte, assim, de gente, a galera pulando, a energia, e tudo veio exatamente por conta da música do Black Sabbath. E a gente tem, assim, um momento, assim, chave da carreira do Ozzy, assim, foi ele com Parkinson, né? A medicina dizendo que o Ozzy não podia tocar. Ele falou sobre o Parkinson dele em 2020, mas ele tinha desde 2003. E aí as pessoas dizem que ele não podia ficar em pé, e ele fez uma apresentação icônica, e acho que foi um Super Bowl que ele até usou um negócio para ficar em pé. E ele cantou, acho que foi Crazy Train ou foi Patient Number 9, né? E o pessoal ficou, caralho, o Ozzy tá em pé, assim, a força de vontade dele de estar em pé numa situação dessa. E depois teve o tempo todo ele sentindo muita dor, porque foram várias cirurgias que ele fez na coluna, né? E as pessoas dizendo que ele não podia mais voltar a cantar, que já era final de carreira. O que tinha de vídeo no YouTube dizendo que o Ozzy tinha morrido, que a gente só ia ver o fim. A Sharon vem e surpreende dizendo que o Ozzy quer fazer uma última apresentação. E ele fez essa última apresentação no dia 5 de julho, que foi uma apresentação muito
foda assim pra carreira do Black Sabbath, né? Foi emocionante ver ele cantando as músicas solos dele, mesmo ali naquele trono sem poder se mexer. Tinha horas que eu olhava e dizia, o Ozzy vai ficar em pé, o Ozzy vai ficar em pé, porque ele se apoiava assim na cadeira e pulava, né? It's a song called Paramore. E aí teve aquele momento que deu um nó na garganta de todo fã, inclusive da gente. Eu lembro que eu e tu, a gente estava assistindo, que foi quando ele cantou Mama Come Home, que a voz falha, né? E ele chora. E ele chora, e a gente chorou também, não foi? E eu lembro que a gente estava sentado aqui chorando, tu lembra? Tocando. Porque Mama Come Home é uma das músicas que eu mando quando eu tô voltando pra casa, quando eu tô de viagem. E aí teve a apresentação dele com Black Sabbath e também com a mesma energia. E embora ele falando ainda tivesse um problema muito grande na voz, mas ele conseguiu segurar o show inteiro, né? 20 minutos tocando direto, né? E ele é único, né? poucas semanas depois ele morre. Então, assim, ele fez literalmente a passagem dele, a despedida dele dos fãs, do palco. Ele se despediu de todo mundo, da banda, dos amigos dele ao redor dele, da família dele, e depois faleceu 2 semanas depois. Então, assim, você vê a energia que esse cara teve. Ele em vida dizia que as pessoas perdiam muito tempo se odiando e esqueciam o que era o amor, que as pessoas deviam esquecer o que era o ódio e aprender a se amar mais, né? Ele vivia dizendo que a passagem da vida da gente aqui é muito curta, que as pessoas precisavam aproveitar mais a vida e desapegar mais das picuinhas, né? E mesmo com seu estilo, sua loucura, o Ozzy deixou muito ensinamento pra gente aí do cenário do rock e vai fazer uma falta gigante, né? Então esse vídeo é uma homenagem ao Ozzy Osbourne. Obrigado, Ozzy. Descanse em paz aí do outro lado. Aí do outro lado tem outros deuses do rock que estão esperando você. O próprio John Lennon nesse momento talvez vai estar te dando um abraço. O Lemster e tantos outros figuras do rock que estão aí do outro lado te aguardando, tá bom? Então esse é a nossa homenagem ao Ozzy Osbourne, ao Black Sabbath. Comente aí embaixo se você tem alguma memória afetiva com o Black Sabbath, com o Ozzy, né? Qual foi o seu momento, qual era a música que você mais gostava, né? Eu tenho uma lista gigante de músicas que talvez eu bote a minha lista e a minha playlist lá no Spotify para você ouvir depois, que tem a minha playlist, é muito boa também, tá bom? E é isso, Dona Alessandriel. Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo e tchau!